Aqui com a gente no Balanço Geral Alagoas, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Ministro, bom dia, bem-vindo ao estado de Alagoas, bem-vindo ao Balanço Geral Alagoas. Como é que tem sido então, ministro, esses dias de trabalho aqui em terras alagoanas? O que é que o senhor veio fazer, o senhor e toda a sua equipe no nosso estado? Bom dia. Bom dia, Douglas, bom dia aos telespectadores. O nosso objetivo aqui como Controladoria Geral da União é visitar Alagoas para ver como as políticas públicas do governo federal estão sendo implementadas aqui no estado. Nós sabemos que há uma série de políticas, uma série de agendas que a CGU é um órgão que tem que fazer auditoria sobre essas políticas. Então, por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem mais de 500 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Mais de 300 médicos que trabalham no programa chamado Mais Médicos, que atende a população mais carente, dos quais mais de 120 entraram aqui em Alagoas no ano passado. Nós temos mais de 700 mil alunos no programa de alimentação escolar aqui no estado. O objetivo da CGU é ver se essa conta bate, é ver se a população está recebendo essas políticas e a qualidade dessas políticas, se ela é a qualidade adequada que a população merece, né? Porque a população paga imposto, a população tem direitos e essa é uma agenda muito importante para o governo federal. E a CGU cumpre esse papel vindo aos estados para observar se essas políticas estão funcionando. Além disso, Douglas, nós viemos assinar com a Prefeitura algumas agendas específicas que estamos fazendo. Tem uma rede de acesso à informação, nós trabalhamos muito a agenda de transparência e acesso à informação. Então, essa disseminação dessa cultura da transparência para a sociedade conhecer como funciona o Estado, como funcionam as políticas públicas, é muito relevante também. Todos nós, enquanto cidadãos, homens e mulheres, só temos a ganhar com essa transparência do poder público na prestação dos serviços para todos nós, né? Ponta final, nós que estamos lá sendo atendidos com esses serviços. Ministro, para aumentar a transparência na gestão pública, foi criada uma rede, inclusive o senhor já adiantou, né? E como é que funciona essa rede? Estados e municípios têm que aderir. Por exemplo, Alagoas mostrou interesse na adesão. Vamos lá, mas a capital, Maceió, também mostrou interesse para aderir a essa rede que se chama LAI, né? A LAI é a Lei de Acesso à Informação. Ela está fazendo aniversário, completando 12 anos, e ela foi um marco muito importante para o nosso país, né? A Lei de Acesso à Informação é aquilo que permite que a sociedade brasileira pergunte ao governo, com um acesso direto, com uma plataforma específica, aquilo que está acontecendo dentro do governo, e tem acesso a dados. Isso ajuda no controle das políticas públicas, naquilo que a gente chama de controle social, mas muito mais do que isso, ajuda a imprensa a ter acesso à informação e cumprir o seu papel de fiscalizadora que ajuda os pesquisadores, os acadêmicos a fazerem pesquisa, a produzirem conhecimento com base nos dados que o Estado produz. E isso ajuda também a legitimar as políticas, né? Porque a sociedade precisa saber o que o Estado está fazendo, precisa avaliar o que o Estado está fazendo para poder decidir de 4 em 4 anos se aquele caminho é o que ela considera mais adequado ou não. E isso faz parte, eu acho que, da nossa cultura democrática. E a rede visa enraizar essa cultura nos estados e nos municípios. Aqui em Alagoas a gente tem tido uma receptividade muito grande, né? E ela se conecta com essa agenda que eu mencionei agora há pouco também, né? Porque se eu venho aqui para Alagoas, coisa que a gente vai fazer, analisar essas políticas que eu mencionei, além de outras, nós vamos analisar a política de construção de cisternas, nós vamos analisar a política do censo escolar, nós vamos analisar os atendimentos do INSS. Tudo isso faz parte desse enredo de construir um Estado mais íntegro e mais permeável às demandas da sociedade. É uma luta que não vai se encerrar agora, né? Demanda muito esforço e demanda muito tempo, mas a gente tem que começar de algum lugar. Eu gostaria de falar agora com o senhor sobre o programa CGU Presente, né? E esse programa, que é um programa de fiscalização em políticas públicas,
O senhor e sua assessoria agora, durante a semana, acompanharam a execução, por exemplo, do Bolsa Família em 2 municípios, Penedo e Jequiá da Praia, né? Foram esses 2 municípios selecionados. Qual é o objetivo dessa fiscalização? Como vocês escolheram esses 2 municípios do sul aqui do estado de Alagoas? É boa pergunta, acho que eu vou começar pelo final, Douglas. A gente escolheu por sorteio, né? Todas essas políticas que a gente faz, a gente, em alguns momentos, as nossas auditorias acontecem com base em critérios de análise de risco, típicas de auditoria, né? E às vezes, como nesse programa CGU Presente, que a gente faz visita em loco aos municípios, a gente faz sorteio dos municípios que vão ser analisados, até para evitar qualquer tipo de discussão política. Escolheu esse município aqui porque o prefeito é amigo, ou escolheu porque o prefeito não é amigo, esse tipo de coisa. Então, não. O critério é muito objetivo, é um sorteio. A gente escolhe as políticas, também olhando para as prioridades do governo federal e com base numa análise de risco. E a gente sorteia 60 municípios no Brasil inteiro. E aqui em Brasília, no caso do Bolsa Família, foram esses 2. No caso, por exemplo, do chamado cadastro único, que é aquele cadastro em que estão as famílias que são aquelas que são consideradas de mais baixa renda e podem ser alvo desse tipo de política pública, a gente foi avaliar como esse cadastro está sendo implementado, foram outros municípios, inclusive aqui em Maceió, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de ir nos municípios, começamos com esses e vamos partir para outros municípios no Brasil inteiro, e aqui em Alagoas não vai ser diferente, em que nós vamos analisar outras políticas, né? Então, eu mencionei o Mais Médicos, mencionei cisternas, posso mencionar também aqui o Brasil Sorridente, que é o programa de saúde bucal. Então, essas políticas, cisternas, todas essas vão ser analisadas dentro desse contexto do CGU Presente, que nós vamos sortear os municípios e vamos aos municípios fazer visita em loco e ver como elas estão funcionando. Certo. Ministro, as licitações públicas, a gente sai do CGU Presente, vai para esse tema também importante demais, que tem muito a cara do trabalho da Controladoria Geral da União, né, a qual o senhor é ministro. Essas licitações públicas, elas sempre despertam muita curiosidade, seja pela forma como são conduzidas, pelas suspeitas de irregularidades. A CGU tem uma ferramenta chamada Alice, é um robô, e eu gostaria de saber agora do senhor como é que essa plataforma funciona e como é que ela tem ajudado no combate à corrupção nas 3 esferas, tá? Federal, estadual e municipal. Essa ferramenta é um software, Alice é um acrônimo que a gente chama, né? Na verdade, é uma sigla para análise de licitações e contratos. Esse robô, ele consegue entrar em todas as plataformas de compras públicas e ele era utilizado até hoje só no governo federal e identificava e fazia apontamentos sobre questões preocupantes e processos licitatórios. Eu tomo cuidado com a palavra preocupante porque não necessariamente significa um desvio ou algo assim. Mas é a análise de risco para você, o técnico, ir lá olhar e ver se eventualmente tem uma justificativa razoável, uma suspeita que pode se transformar em algo que mereça uma investigação mais profunda, ou o próprio gestor explica e o técnico fala, não, entendi, né? Faz sentido que seja desse jeito. E isso tem um efeito de prevenção muito grande, porque você evita o problema antes dele acontecer, você detecta o problema antes dele acontecer. A gente está disponibilizando, a CGU hoje está disponibilizando essa ferramenta para todos os municípios e todos os estados do país. Mas o município tem que se inscrever para participar. Na verdade, o município precisa dizer, eu tenho interesse em receber, é um software, né? Então não vai chegar um caminhão de entrega no município. É um software que a gente vai disponibilizar, inclusive a própria capacitação no manuseio também, né? Porque não é algo para quem lida com processamento de dados nada difícil. Para mim seria, que sou advogado, mas para quem lida com esse tipo de ferramenta não tem nada demais, é fácil de lidar. Mas a gente também, obviamente, a gente disponibiliza o treinamento. A gente tem superintendências da CGU com servidores de carreira muito capacitados em todos os estados da federação. E aqui em Alagoas, obviamente, não é diferente. E esses técnicos estão à disposição do município e dos municípios do estado para poderem ajudar
nesse tipo de implementação dessa ferramenta que a gente acha que pode ser muito positivo para melhorar a qualidade, evitar desvios, evitar corrupção no caso das compras públicas. Para a gente fechar, ministro, o balanço da visita em Alagoas durante a semana é um balanço positivo? Foi encontrado alguma irregularidade, alguma coisa? Ou não se pode falar até agora? É um balanço muito positivo. Eu vim conversar com a nossa equipe aqui também, ver o que eles estão precisando para melhorar a sua capacidade de intervenção, né, dentro desse contexto e com os parceiros, né? Conversei com o Ministério Público, conversei com a Superintendência da Polícia Federal, conversei com o controlador do município, e a ideia, conversei inclusive com o prefeito também, a ideia é estreitar as relações, né, cada vez mais com os nossos parceiros aqui no estado, para a gente poder fazer o trabalho da melhor forma possível, e o balanço é ótimo. Pena que eu não vou poder ficar no final de semana para aproveitar curtir a praia um pouco. Ok, ministro, muito obrigado. A sensação que a gente tem é essa, né? Quanto mais Controladoria Geral da União presente, né, melhor para nós, enquanto cidadãos que precisamos dos serviços públicos com transparência, com melhor qualidade, chegando para quem de fato precisa no dia a dia e que mora nas cidades, nos estados e aqui no nosso país. Muito obrigado, bom dia e até a próxima, tá? Eu que agradeço, Douglas. Um abraço.